Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física e vamos a essa questão. Mas antes, não deixa de se inscrever no canal, curtir o vídeo, certo? Bem, a questão do livro do Kozel, capítulo 1, exercício 1.13 de cinemática vetorial, que diz o seguinte: um avião voa de modo horizontal com velocidade v igual a 470 metros por segundo. Um observador escuta o ruído ao passo t igual a 21 segundos após a passagem do avião sobre ele. Qual a altura que o avião voa? A velocidade do som é c igual a 330 metros por segundo. Pois bem, então, faremos o seguinte. A gente observa que o avião está indo a uma velocidade maior do que a velocidade do som. Então, eu posso colocar aqui um v, sendo que este v é maior do que c, a velocidade do som. Ou seja, as ondas sonoras formadas, elas vão se expandir, sendo que a frente de onda dianteira, né, vai, vamos dizer assim, ficar para trás. Né? Então a gente pode construir inúmeras frentes de ondas e elas ficarão para trás, devido a justamente a questão dessa velocidade ser menor. Mas bem, se nós observarmos, né, num certo ponto, o que nós temos? Que essa pequena distância, né, de expansão, a gente pode até pensar num ponto mais afastado, aqui é nada mais do que c vezes t, ou seja, a distância, né, é a velocidade do som vezes o tempo em que essa onda se propagou. Tá? Bem, como as ondas se originaram deste ponto, nessa mesma linha divisada devido ao movimento horizontal, a gente pode traçar uma reta que vai ser tangente a esse círculo, tá? De forma então que este valor c vezes t vai ser perpendicular a esta reta, né? E junto vamos ter o seguinte, aqui o que eu marquei em verde, né, é nada mais do que, vou botar aqui que daí fica melhor de ver, que é a velocidade do avião vezes este mesmo intervalo de tempo t. Tá? Isso por quê? Porque eu traçando a reta tangente abaixo, a gente vê que nenhuma onda sonora vai ultrapassar essa reta quando o avião estiver nessa posição. Né? É o que a gente chama aqui de, né, é um cone formado, né, devido ao chamado efeito Doppler. Né? Então a gente pode inclusive montar um triângulo retângulo com isso e obter o seguinte: temos aqui então o triângulo retângulo, né, cuja hipotenusa seria o v vezes t e um dos catetos ct. E aqui o que seria um ângulo alfa, que é o ângulo de abertura deste cone. Isso é importante, pois a um certo ponto abaixo da superfície, onde está um observador, né, de uma certa altura h, ele avista o avião, só que este cone, veja só, ele vai passar por ele muito tempo depois, ou seja, ele só vai acabar escutando esse som, né, um certo tempo após a passagem do avião. Este tempo, né, este cone acompanha este avião. Então aí a gente pode acabar formando um outro triângulo que é o seguinte, olha só. Um triângulo cujo um dos catetos é H. Essa parte aqui que é a base seria justamente V vezes T, né, que é o tempo que este cone vai levar para chegar, né, até o observador, ou seja, o tempo que vai levar para ele escutar. E aqui, pelo teorema de Pitágoras, né, teremos o quê? H ao quadrado mais V quadrado, T quadrado na raiz. Aqui usei o teorema de Pitágoras direto. Pela congruência, este ângulo também vai ser um ângulo alfa. Né? Então a gente pode partir aqui pela ideia do seno. Né? Olha só, aqui o seno do ângulo alfa, ele é igual ao quê? Ele é igual ao cateto oposto ao ângulo alfa, que seria CT, divididos pela hipotenusa, que seria VT. Ou seja, C sobre V. A gente pode cortar T em cima e embaixo. Aqui a gente também pode usar a definição do seno de alfa e igualar as duas expressões. Cateto oposto, que seria H, sobre a hipotenusa, que seria H ao quadrado mais V quadrado, T quadrado. Tudo isso dentro da raiz. Daí, então, a gente simplesmente iguala essas duas expressões e chegamos no seguinte, que H sobre a raiz de H ao quadrado mais V quadrado, T quadrado, tem que ser igual a C sobre V. Então, o primeiro ponto que eu vou fazer, vou elevar esses dois lados ao quadrado para sumir com essa raiz.
E a gente fica com h ao quadrado sobre h ao quadrado mais v quadrado t quadrado igual a c quadrado sobre v quadrado. Faz um produto cruzado aqui com essas duas frações, né? Ou seja, multiplico aqui. Vamos ter o seguinte, v quadrado, h ao quadrado, igual a c quadrado, h ao quadrado, mais c quadrado, v quadrado, t ao quadrado. Seguindo o cálculo, né, descendo aqui mais um pouco, coloco esse termo para o outro lado, para o lado esquerdo, e já colocando h ao quadrado em evidência, vamos ter h ao quadrado vezes v quadrado menos c quadrado, igual a c quadrado, v quadrado, t ao quadrado. Passando esse termo dividindo, vamos ter que h ao quadrado vai ser, então, c quadrado, v quadrado, t quadrado, divididos por v quadrado menos c ao quadrado. Seguindo, h ao quadrado vai ser, então, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse v em evidência, porque a gente vai encontrar a expressão que o livro dá como resultado final. Então eu vou colocar aqui v em evidência, né? E a gente vai ter o seguinte aqui na nossa fração. Vamos fazer aqui mais embaixo esse h ao quadrado. Então ali, h ao quadrado vai ser igual a, né? C quadrado, v quadrado, t quadrado. E aqui, como eu coloquei v em evidência, fica assim, ó. V quadrado de 1 menos c quadrado sobre v quadrado. Tá? No livro, pelo menos no meu ali, né, ele tem um pequeno erro de edição que aqui não está essa razão, tá uma multiplicação, que chega num resultado errado, né, mas o certo é essa divisão. Bem, feito isso, eu posso cancelar v quadrado nos dois lados e eu vou obter o seguinte. Eu vou obter que h ao quadrado vai ser igual a c quadrado, t quadrado divididos por 1 menos c quadrado, ou melhor, dá para fazer o seguinte, c sobre v ao quadrado. Por final, aplicando uma raiz quadrada, vamos ter que h vai ser igual a ct, ambos saem da raiz, divididos pela raiz de 1 menos c sobre v ao quadrado. Tá? E aí aqui, basta a gente aplicar os valores, c, que é a velocidade do som, 330 metros por segundo, t é o tempo que leva para o cone chegar, que é o tempo que leva para ele escutar, né, o som depois que o avião passa, que é de 21 segundos, e v, que é a velocidade do próprio avião, 470 metros por segundo. Aplicando estes valores aqui, se encontra um resultado que é muito próximo a 9,7 km, né? Vai dar 9.700 e alguns quebrados, mas que a gente pode aproximar ainda mais e deixar arredondado para 10 km, certo? Deixar com duas casas de grandeza aqui, dois algarismos, né? Certo? Que seria a altura aproximada que este avião está sobre o observador. E aí a gente chega na nossa expressão. Certo, pessoal? Bem, a questão era essa. Espero que eu tenha ajudado vocês. Dúvidas, deixem nos comentários, respondo sempre que der. E bem, pessoal, não deixe de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo, certo? Desejo a vocês, então, bons estudos e até a próxima.